para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ó Jesus, que possamos sair daqui, Senhor, regozijados, satisfeitos, porque a Tua palavra nos satisfaz. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Saúde da igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia, ficar em pé para fazer a leitura da palavra do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 16. Atos, capítulo 21, versículo 1 até o 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rhodes e dali a Pântara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Passando aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, e ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então, embarcamos, e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou isto: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis, chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias,
Tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante da sua palavra, meu Pai. E aqui, meu Deus, nós suplicamos que o Senhor seja misericordioso conosco, ensinando-nos, ó Pai amado, a tua santa palavra, tua palavra que foi inspirada pelo teu Espírito Santo. Assim, meu Deus, nós suplicamos que esse mesmo Espírito Santo, que foi quem inspirou os teus servos a escrever, esse mesmo Espírito Santo, o Espírito de Deus, faça-nos compreender as tuas escrituras nesta noite, meu Pai. Ó meu Deus, entender qual a tua vontade aos corações daqueles homens e daquelas mulheres naquele tempo e qual a tua vontade aos nossos corações nos dias de hoje. Pai amado, a tua palavra, a qual tu mesmo dissestes que passa os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. Assim, meu Deus, te suplicamos, fala conosco nesta noite, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos amados. Meus irmãos, nós já estamos no capítulo 21 do livro de Atos. E se eu não me engano, está bem pertinho de fazer um ano já que a gente está... Não, está com isso tudo, uns 6 meses que a gente está em Atos do Apóstolo. Mais de 6 meses. Me lembro que em dezembro do ano passado, nós já estávamos lendo Atos e a gente já está em agosto. Está pertinho de um ano. Como nós estamos lendo ele uma vez por semana, e ao mesmo tempo, trechos, não um capítulo inteiro, e de forma que, e apesar de ter tido dias de nós não termos lido, motivado por alguns problemas que aconteceram, termina levando esse tempo. Mas a palavra de Deus, ela, como é inspirada pelo próprio Deus, através do seu Espírito Santo, toda ela é escritura, toda ela é orientação para o seu povo, toda ela tem uma orientação para a sua igreja. Apesar de nós lermos textos e trechos das Escrituras hoje, que se parecem meio que esquisitos, cidades com nomes esquisitas, como Rhodes, Pântara, como Cos e demais outras cidades, mas está registrado nas Escrituras palavras como essas. E tudo isso tem a nos ensinar. Isso quando nós nos detemos e a estudar esse texto com mais tempo, com mais dedicação, nós vamos ver a rota que foi feita no navio para que Paulo chegasse e se encaminhasse para Jerusalém. Como nós estamos lendo o livro de Atos, vamos fazer uma lembrança do último texto que nós lemos. Nós lemos o capítulo 20 do livro de Atos. Nesse capítulo 20, o apóstolo Paulo decide, no seu espírito, desde o capítulo 19, me perdoe, versículo 21, Paulo decide, ou através do Espírito, resolve no seu coração e no seu espírito ir para Jerusalém. Capítulo 19, versículo 21. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém. Quando chega no capítulo 20, versículo 22, esse mesmo Espírito constrange Paulo a ir para Jerusalém. E agora, versículo 22 do capítulo 20. Constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo estava determinado a ir para Jerusalém. Essa mesma determinação que Paulo teve de ir para Jerusalém foi a mesma determinação
que na última semana de sua vida terrena, Jesus também teve de ir para Jerusalém. Jesus saiu da Galileia, passou por Samaria, passou por Betânia, por Jericó, por várias cidades no meio do caminho, mas no seu espírito, mas no seu interior, existia uma determinação de ir para Jerusalém. E Jesus sabia que em Jerusalém ele iria ser morto. Inclusive, nessa viagem, ele tinha dito que morreria, mas ao terceiro dia seria ressuscitado. Jesus também disse que ele seria entregue aos homens e aos judeus, e os judeus os entregaria aos gentios, que eram pessoas que não eram cristãos, para que ele fosse morto. A mesma determinação, a mesma inclinação, a mesma inspiração e o mesmo desejo que o apóstolo Paulo teve, foi o mesmo desejo e o mesmo sentimento que surgiu também no coração do Senhor Jesus. Desde o capítulo 19, versículo 21, passando pelo capítulo 20, versículo 22, nós percebemos a inclinação, o Espírito Santo de Deus, orientando o apóstolo Paulo a ir para Jerusalém. E Paulo, no capítulo 20, versículo 23, ele já sabia, porque o Espírito Santo de Deus o havia revelado. E ele diz o seguinte: senão que o Espírito Santo me revela que de cidade em cidade me esperam cadeias e tribulações. Paulo disse isso porque nas cidades que ele já tinha passado anteriormente, como por exemplo Filipos, na cidade de Filipos, Paulo foi surrado e foi preso. Na cidade de Listra, na primeira viagem que ele fez, Paulo foi apedrejado. E em outras cidades que Paulo passou, ele foi perseguido pelos judeus. Então Paulo sabia, e o Espírito Santo do Senhor o revelava, dizendo que o que lhe esperava era cadeias e muita tribulação. Mas nada disso, meus irmãos, o afastou, o desanimou, porque existia algo muito mais forte. A sua fé o dizia que ele estava preparado não só a ser preso, mas até mesmo a ser morto pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 21, quando Paulo, no final do capítulo 20, quando Paulo chega na cidade de Mileto, perto da cidade de Éfeso, Paulo manda chamar todos os bispos, os presbíteros e pastores daquela cidade de Éfeso. E aí chama eles de Éfeso para virem para Mileto. E lá na cidade de Mileto, Paulo faz uma reunião com os pastores e fala para eles que vai-se embora para Jerusalém, e nessa ida para Jerusalém, ele sentia dentro dele que não veria mais o rosto de cada um deles. E dizia: agora, pois, recomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua gratidão, da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário. E a mim e aos que estavam comigo, temos mostrado tudo que trabalho assim, e é mister socorrer os que necessitam recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se com os irmãos que estavam lá em Mileto, os presbíteros, os pastores, os bispos, ele orou com todos eles. Então houve um grande pranto entre os que estavam lá, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. E entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, o acompanharam até o navio. Os irmãos de Éfeso tinham passado 3 anos com o apóstolo Paulo, servindo ao Senhor, aprendendo da palavra do Senhor. E aí Paulo chega a dizer para eles que não veriam mais o seu rosto. E eles, sabendo disso,
Na despedida de Paulo, eles choraram, abraçaram afetuosamente o apóstolo, beijavam o seu rosto. Não está escrito aqui, mas subentende-se que eles pediam para que Paulo não fosse embora para Jerusalém. Porque eles sabiam que Paulo em Jerusalém, ele iria ser perseguido, porque os judeus de Jerusalém já estavam querendo pegar Paulo. Mas Paulo queria entregar uma oferta para os irmãos da Judéia e também queria participar da festa de Pentecostes. Paulo vai embora. Quando Paulo se despede, depois de nos apartarmos, versículo 21, capítulo 1, fizemos a vela e correndo em direitura chegamos a Cós. E aí vai mostrando, Lucas vai escrevendo o roteiro onde eles iam passando. Passamos por Rhodes e dali para Pântara. Achando um navio que iria para a Fenícia, embarcamos nesse navio, seguindo viagem. Quando vimos a ilha de Chipre, que já estava à nossa vista, nós passamos à sua esquerda e navegamos para a Síria, a caminho de Jerusalém. Era o caminho, eles estavam voltando para próximo de Jerusalém. Deixando a esquerda, partimos e deixamos a ilha de Chipre e chegaram à cidade de Tiro. Pois o navio havia de parar naquela cidade para ser descarregado. E encontrando os discípulos, com o navio ia ser descarregado, Paulo e os que estavam com ele desceram no navio e foram para a terra. E lá na terra, em solo, eles encontraram os discípulos daquela cidade de Tiro. E permaneceram lá durante 7 dias. O navio era tão grande. Os irmãos terão uma ideia. O navio tinha mais ou menos, aproximadamente 300 metros de comprimento. Eu fiquei imaginando como é que naquela época se fazia já um navio desse tamanho. Se a gente for lá no capítulo 27, quando Paulo está prestes a ir para a ilha de Malta, Paulo está num outro navio. E Paulo diz que naquele navio tinha ele e mais 276 vidas. Eu fico imaginando 276 pessoas dentro do navio, o navio tinha que ser grande. E esse navio aqui que Paulo chegou em Tiro, ele passou 7 dias descarregando naquela cidade. E foram exatamente os 7 dias que Paulo ficou com os discípulos. Encontrando os discípulos, permaneceram lá durante 7 dias. E eles, os discípulos, versículo 4. E eles, os discípulos, movidos pelo Espírito, Espírito aqui está com letra maiúscula, quer dizer, Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fossem para Jerusalém. O que é interessante é que esse mesmo Espírito era o Espírito que constrangia Paulo lá no capítulo 19, versículo 21, e aqui no capítulo 20, versículo 23 e 24, esse mesmo Espírito constrangia Paulo para ir para Jerusalém. E esse Espírito Santo também faz com que os irmãos de Tiro falem com Paulo, peçam a Paulo para que Paulo não fosse para Jerusalém. Parece uma contradição, mas quando você vai nos originais desse texto, você percebe que os irmãos de Tiro, eles foram revelados que Paulo ia ser perseguido, ia ser apedrejado. Então esse sentimento deles de não verem a perca do apóstolo Paulo, eles foram levados pelos seus sentimentos humanos e pediram a Paulo para que Paulo não fosse para Jerusalém. Mas Paulo preferiu obedecer ao Espírito Santo de Deus. Paulo foi para Jerusalém. Passando aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, despedindo-nos uns aos outros. Então, cada um com suas mulheres e filhos, até fora da cidade, ajoelhamos-nos na praia e lá oramos. E despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e voltaram para casa. 7 dias que Paulo passou em Tiro, foram 7 dias que Paulo, na sua pregação, na sua palavra, conquistou os corações dos irmãos daquela igreja, daquela cidade. E tudo indica que Paulo não pregou o evangelho na cidade de Tiro, mas ao chegar naquela cidade, encontrou esses discípulos, falou do amor de Deus para eles, da comunhão do Senhor, e eles também se tornaram
participantes dos sofrimentos de Paulo. Eles acompanharam Paulo até a beira da praia. E não somente os discípulos, mas levaram as suas mulheres e levaram os seus filhos, se ajoelharam na praia e oraram. E essa oração, a gente fica imaginando que era Paulo orando pela igreja de Tiro e eram os irmãos de Tiro orando para que Paulo fosse guardado pelo Senhor. E eles foram embora. Paulo subiu no navio, foi embora e os irmãos e as famílias voltaram para suas casas. No versículo 7, Paulo, o escritor Lucas diz: quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, terminaram a viagem lá em Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Isso tudo eles estavam no navio. Os navios paravam nos portos, dormiam naquele lugar e partiam no outro dia. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. Paulo e os discípulos já estavam chegando perto de Jerusalém. Eles já estavam aqui a mais ou menos 104 quilômetros de distância de Jerusalém. Quando eles chegam em Cesareia, no dia seguinte, quando eles partiram para Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Quem lembra desse Filipe evangelista que era um dos 7? No capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, nós iremos encontrar uma história de que as mulheres, as viúvas dos gregos que já eram crentes, elas estavam recebendo poucas ajudas da igreja. E aí os cristãos gregos reclamaram aos apóstolos que as suas viúvas estavam sendo menos beneficiadas do que as viúvas judias, do que as viúvas que eram de próprio Israel. E aí os apóstolos disseram: olha, nós não podemos nos deter nesse serviço. Nós temos que nos dedicarmos à oração e à palavra. Escolham entre vocês 7 homens cheios do Espírito Santo e idôneos para que eles tomem conta desse negócio. E aí os irmãos da igreja em Jerusalém escolheram 7 homens. Dentre esses homens estavam Estevão, que morreu apedrejado, estava Nicanor e estava também Felipe, um diácono. E Felipe recebeu esse nome de evangelista, esse reconhecimento de evangelista, porque Felipe, na perseguição de Jerusalém, quando Paulo começou a perseguir a igreja, imagine só, Paulo começou a perseguir a igreja, Felipe foge de Jerusalém com medo de Paulo, Felipe vai pregando o evangelho, passando por Samaria, as pessoas vão se convertendo, vão entregando as suas vidas ao Senhor, Felipe vai evangelizando, passa por várias cidades, até chegar em Cesareia. E lá em Cesareia, Lucas o chama de evangelista, porque ele evangelizou muitas pessoas. E agora, Paulo se encontra com Felipe na cidade de Cesareia e o recebe em sua casa. Não só Paulo, mas recebe Lucas e mais ou menos umas 7 pessoas que estavam com Paulo. E eles são bem recebidos e bem hospedados na casa de Filipe. Você vê o que é que o evangelho faz, né? O que é que o evangelho, o poder do evangelho. Filipe se encontra com Paulo, lá na cidade de Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha 4 filhas donzela, que profetizavam, demorando-nos ali alguns dias, eles passaram alguns dias. Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Esse profeta Ágabo, nós vimos também algo sobre ele no capítulo 11, versículo 28. Esse mesmo profeta aparece agora no capítulo 21, no versículo 10. No capítulo 11, versículo 28, Ágabo aparece profetizando que na cidade de Jerusalém, que nas terras de Israel, iria ter uma grande seca. Capítulo 11, versículo 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E aí a gente vê que essa profecia, quando você vai lá na história secular, houve uma grande fome nesse período. E o profeta Ágabo tinha profetizado. E agora Ágabo profetiza no capítulo 21,
versículo 10 e 11, algo surpreendente e se cumpre também. Nós não vamos ler o cumprimento dessa profecia hoje, mas o que Ágapo profetiza se cumpre também. E vindo ele ter conosco, o profeta Ágapo, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés, Ágapo pegou no cinto de Paulo, amarrou seus pés e também amarrou suas mãos, e disse, Ágapo estava todo amarrado, encriqueado. Tudo indica que o cinto de Paulo não era um cinto de couro, como o que nós usamos, mas era um cinto de pano. E aí ele amarrou seus pés e amarrou suas mãos e declarou, isto diz o Espírito Santo, assim como eu estou, os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Aí Lucas, que é o escritor, diz o seguinte, quando ouvimos estas palavras, versículo 12, tanto nós quem? Lucas, Timóteo e outros discípulos que estavam com Paulo, que vinham saindo de Filipos para Jerusalém, tanto nós, como os daquele lugar, como os que estavam na Cesareia, rogamos a Paulo que não subissem a Jerusalém. Paulo, não vá para Jerusalém, porque você vai ser preso pelos judeus, e os judeus vão pegar você e entregar aos gentios, assim como fizeram com Jesus, e você vai ser morto. Aí o que Paulo respondeu? Então respondeu Paulo, o que vocês estão fazendo com isso? Chorando e quebrantando-me o coração? Porque Paulo era carne também, os sentimentos de Paulo também estavam abalados com isso, e principalmente porque os discípulos que estavam com ele estavam chorando e quebrantando o coração. Imagine o chororô que teve, porque sabiam que aquela profecia iria se cumprir. Mas não somente esses irmãos aqui choraram, não somente esses irmãos se aperrearam, os irmãos de Tiro também sofreram, os irmãos de Tiro também oraram com Paulo, os irmãos lá de Éfeso, que estava na cidade de Mileto, também oraram e pediram para que Paulo não viajasse, mas Paulo estava constrangido pelo Espírito Santo de Deus, que ele deveria ir para Jerusalém, e ele sabia, porque o Espírito Santo revelava de cidade em cidade, que o que esperava para ele eram cadeias e muitas tribulações. Ele, em obediência ao Senhor, não se preocupava. Ele disse, nesse mesmo texto, estou pronto, não só para ser preso, mas até morrer em Jerusalém, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para Paulo, a coisa mais importante de sua vida era fazer a vontade do Senhor. Ele não tinha a vida dele já não tinha muito valor para ele mesmo. Ele mesmo disse no livro de Atos que não tinha a vida dele por preciosa, mas o que tinha por precioso era testemunhar do Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo vivenciou e o que Paulo disse não era somente para os apóstolos, era para os discípulos e é para nós nos dias de hoje. Paulo responde que está pronto não só para sofrer, mas também para morrer pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Lucas vai e diz, como nós não podemos persuadi-lo a não ir para Jerusalém, conformados, nós dissemos para ele, faça-se a vontade do Senhor. Eles pediram que a vontade do Senhor fosse feita. E a vontade do Senhor, meus irmãos, foi cumprida. Passando aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram a Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nós nos deveríamos hospedar. Meus amados irmãos, nós podemos continuar aprendendo com Paulo, continuar aprendendo com o Espírito Santo de Deus. Mas Paulo é um exemplo para nós, em obediência, em sensibilidade do Espírito Santo. Ele compreendia e sabia qual era a vontade do Senhor. E ele não estava preocupado se iria morrer ou não, porque o que importava para ele era fazer a vontade do Senhor.
Jesus Cristo certa vez disse: uma comida tenho a comer. E que comida era essa? Fazer a vontade do meu Pai. O apóstolo Paulo, uma certeza ele tinha no seu coração. E que certeza era essa? Fazer a vontade do Senhor. Meus irmãos e amados, não é muito fácil. Isso faz parte da nossa conversão. Fazer a vontade do Senhor, muitas vezes, ou quase sempre, ou toda a vida, é renunciar à nossa vontade. A nossa vontade tem que ser deixada de lado para servir ao Senhor. O próprio Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Siga-me. De que adianta o homem ganhar a vida inteira, ganhar o mundo e perder a sua alma? É melhor ele não ganhar o mundo, mas ganhar a sua alma na sua eternidade com Jesus. Paulo sabia disso. Meus amados, não existe nada melhor do que estar tão somente em Deus, do que estar no Senhor, de ter o seu coração elevado aos céus, de ter sua vida e os seus caminhos entregues ao Senhor. A paz que o Senhor nos dá não é uma paz que o mundo dá, mas é uma paz superior à desse mundo, ao qual as pessoas que estão lá fora não compreendem, porque ela excede o entendimento de todos aqueles que não conhecem o Senhor. E não existe nada mais precioso do que isso. Ter a paz com o Senhor é muito mais preciosa do que qualquer outro bem que existe nesse mundo. E ter essa convicção que Paulo tinha, de fazer a vontade de Deus, de ver pessoas sendo ganhas pela palavra do Senhor Jesus Cristo, era isso que o motivava, era isso que o levava. E Paulo sabia, ele tinha certeza que só esperava para ele tribulações e cadeias. Ainda não esperava para ele a sua morte. Ele sabia que ele ainda iria pregar o evangelho na cidade de Roma. E a sua prisão futura o leva a Roma. E lá em Roma, não era necessário que ele estivesse livre para pregar o evangelho. Ele diz que as cadeias podiam prender as suas mãos, mas não calavam e não fechavam seus lábios de pregar o evangelho. Então, Paulo sabia que existia tribulações e cadeias, mas ainda não era o seu fim. Daí, tem uma longa história para frente, até a gente terminar o livro de Atos. E aí a gente vai terminar Atos e Paulo não morre. Paulo vai morrer mais ou menos próximo ao livro de Timóteo, que não está claro a sua morte, mas lá em Timóteo ele já está dizendo que acabou a carreira, guardou a sua fé. Ali ele já estava sabendo que estava prestes a ser morto. E assim, meus amados, que nós possamos ter esse mesmo desejo, deixar-nos sermos preenchidos pelo Senhor, para que a sua graça nos constranja, o seu Espírito, como constrangia Paulo, como o inspirava Paulo a segui-lo, a servi-lo, esse mesmo Espírito Santo, que é o próprio Deus em Espírito, ele sirva, ele nos oriente e nos guie na sua palavra e fazer a sua vontade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.